Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais uma aula. Nessa aula a gente vai dar sequência no curso aí de Informática Básica. Então na aula anterior a gente viu os procedimentos de recortar, copiar e colar. E agora, aqui na sequência, iremos estudar algumas barras já citadas anteriormente. Então para o nosso exemplo eu vou abrir o meu computador. E aqui nessas barras a gente vai detalhar um pouquinho de algumas opções delas. Bom, se eu apertar a tecla Alt, a barra de menus será demonstrada. E é nessa barra onde a gente vai trabalhar com algumas opções. Então se eu vir no menu Arquivo, dentro do computador, ele vai me dar algumas opções. Por exemplo, adicionar local de rede, fechar. E aqui o excluir, renomear propriedades só vai estar ativo quando eu estiver com alguma seleção de algum arquivo feita, por exemplo aqui. Então vamos lá, vamos apertar Alt novamente. E agora prestem atenção que eu tenho várias outras opções, inclusive excluir, renomear as propriedades. Essas opções que aparecem aqui nos menus também pode variar de acordo com o tipo de arquivo selecionado e também com o tipo de janela em que estamos trabalhando. Mas vamos lá. Então o menu arquivo, ele normalmente nos dá opções para trabalhar com arquivos dentro de uma pasta. Por isso que sem selecionar nenhum tipo de arquivo, ele mostra algumas informações somente, sempre relacionado com arquivos, por exemplo, compartilhar uma pasta. Você pode compartilhar com algum usuário essa pasta, criar novos elementos dentro deste diretório, no caso de 2 pontos. Temos aqui envio para dispositivos Bluetooth e o fechar. Porém, quando eu seleciono um item dentro de uma pasta ou de um diretório e vou no menu Arquivo, percebam que eu ganho outras opções para manipular também este arquivo selecionado. Então, por exemplo, no meu caso, selecionei um arquivo compactado, o WinRAR. Então, eu posso extrair os arquivos, extrair aqui mesmo os arquivos, extrair para VC. Sem o head, ou seja, ele vai criar uma pasta com esse nome e extrair os arquivos lá dentro. Editar com Notepad, verificar com antivírus. Posso abrir com outros programas esse arquivo, gravar, enviar por Bluetooth também e assim por diante. Todas essas novas opções que apareceram a mais do que quando eu vim no menu arquivo sem a seleção de um arquivo prévio. No editar também é a mesma coisa. Se eu não tiver nada selecionado e vir no editar, eu só terei a opção para selecionar todos os arquivos e inverter a seleção. Selecionar todos os arquivos, ele vem e seleciona tudo que está presente dentro do meu diretório. Se eu inverter a seleção, o que está selecionado passa a não ficar selecionado e o que não é selecionado fica selecionado. Para exemplificar, estamos selecionados somente o arquivo VChead e se eu vim aqui inverter a seleção, ele passa a perder a seleção e os demais arquivos ficam selecionados. Bom, ainda aqui na sequência, eu posso recortar, copiar e colar, da mesma forma como a gente fez anteriormente, na aula anterior. Aqui eu também encontro essas opções. Eu posso copiar para uma pasta em questão ou mover para uma pasta em questão, selecionar tudo, inverter a seleção. E o desfazer, quando eu alterar algum arquivo ou o local onde está algum arquivo, eu posso desfazer essa ação. Por exemplo, eu vou pegar essa pasta DocDesk e vou colocar dentro da pasta Desk. Se eu vier aqui, apertar Alt, editar, se eu desfazer, mover, olha lá, ela volta para cá. Então se eu atualizar, ele volta a ficar em ordem alfabética da forma como estava. Então, o menu editar, ele serve para editar arquivos aqui dentro. Editar no sentido de recortar, mover, copiar, colar e assim por diante.
O menu exibir, ele trata sobre a maneira como será exibido o conteúdo dentro de um diretório ou uma pasta. Nesse menu aqui não é necessário ter a seleção de nenhum arquivo. Então você vai trabalhar com ele sem a necessidade de selecionar algum arquivo. Aqui temos opções sobre a barra de ferramentas, onde esse My Start Toolbar é uma barra que foi adicionada por meio de algum programa que eu baixei. Então se eu clicar nela, olha só, ele some. Se eu vir aqui, exibir barra de ferramentas My Start Toolbar. Então agora, ó, esse My Start Toolbar é essa barra aqui, ó. Na verdade me equivoquei, não veio de nenhum programa à parte não, isso faz parte do Windows. É a barra de menu ficar sempre visível ou não, ela ficar oculta. Eu gosto de deixá-la oculta e só quando eu apertar o Alt ela aparecer. Também a opção de mostrar ou não a barra de status, essa barra aqui no embaixo, antes da barra de tarefa, onde está 14 itens, aparece uma nova barra aqui que se chama barra de status. Então, na verdade, ela acaba ficando com duas barras de status, né? Então, a opção para ficar ou não essa barra visível. Também não gosto muito de utilizá-la. Bom, ainda temos aqui na ferramenta exibir, no menu exibir, a barra do Explorer, que se a gente clicar, olha só, ele mostra aqui algumas informações sobre sincronização de pastas. Então, conforme eu vou selecionando, veja só que ele vai mudando os dados que aparecem aqui. Também não vou usar, então vou fechar ela. Na verdade, o Explorer é essa tela aqui, ó, essa tela aqui na lateral da lateral esquerda da nossa tela principal. Ainda no exibir, temos ícones extra grandes, médios, pequenos, em forma de lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Aqui é a maneira como será apresentado o conteúdo dentro dessa tela. Então, por exemplo, se eu colocar detalhes, ele me informa de maneira, uma lista de maneira ordenada, alfabeticamente, com data de criação, tipo de mensagem, tamanho e marcas. Aqui ainda cabe dizer que se eu clicar aqui com o botão direito, em cima dessa barra onde está as legendas para cada informação, eu consigo colocar mais itens aqui, ó. Data de criação, por exemplo, dimensões e aí vai. Então é outra forma aí de organização para a janela, você pode personalizar ao seu gosto. Eu gosto dos ícones médios, aliás, ícones grandes. Deixa eu colocar de volta como estava, pronto. E agora aqui vamos para o exibir novamente. Posso ocultar os nomes dos arquivos. Se tiver algum arquivo aqui, ele ficaria com o nome oculto, certo? Não vou fazer isso. Classificar por nome, data, tipo, aí aqui eu escolho em ordem crescente ou decrescente. Posso agrupar por nome, data, tipo. Escolher detalhes, isso daqui é o que vai aparecer, né? Caso eu esteja mostrando por detalhes. Então aqui é uma outra forma, além de usar o botão direito do mouse, lá na hora que eu mostrei para vocês. Aqui ainda temos personalizar esta pasta, ir para, ou seja, eu posso voltar ou ir um nível acima, seria voltar para a janela anterior ou subir um diretório. Então voltar para a janela anterior ou subir um diretório quer dizer que eu estou, por exemplo, aqui dentro de arquivos câmeras, aqui eu volto para a janela anterior. Se eu estiver dentro de arquivos câmeras e eu vier aqui em exibir, ir para, subir um nível acima, ele volta para o meu D2 ponto também. Então, o nível acima é ele voltar um diretório. Bom, ainda no menu aqui exibir, temos o atualizar, que quando eu faço alguma modificação em algum arquivo nessa minha janela e ela não fica aparente de imediato, ao clicar no botão atualizar,
ele vai dar um refresh nesses arquivos e vai fazer com que esses arquivos fiquem atualizados de acordo com as modificações feitas. Ainda temos a barra aqui de ferramentas, onde no caso essa daqui tem a ver com a unidade em questão, ou seja, com o diretório que eu estou, e eu posso mapear uma unidade de rede, desconectar uma unidade de rede, aqui dentro do D2 ponto, abrir uma central de sincronização, e o mais importante aqui eu tenho as opções de pasta, onde nessas opções de pasta eu tenho várias opções sobre o que vai ser demonstrado em todas as pastas do Windows. Então aqui no geral eu posso abrir pastas na mesma janela, o que eu estou fazendo, ou abrir cada uma em sua própria janela. Então quando eu selecionar isso daqui, ó, se eu aplicar isso daqui, deixa eu dar OK. Percebam que quando eu abri o arquivo câmera, ele abriu nessa mesma janela. Se eu der dois cliques, olha, percebam que eu tenho D2 ponto e arquivos câmera abertos em duas janelas distintas. Voltando aqui e selecionando aqui nossas opções de pastas, se eu aplicar abrir na mesma janela, a opção abrir na mesma janela, agora eu não tenho mais duas pastas abertas. Então, é muito interessante aqui as opções de pastas. Eu posso ocultar itens, eu posso abrir o painel de programação e eu posso restaurar os padrões programados para essas opções de pastas. Aqui ainda eu consigo várias outras opções a respeito de arquivos e pastas, porém eu vou frisar uma em questão, a questão de mostrar ou não mostrar arquivos ocultos dentro de uma unidade. Aqui está para não mostrar arquivos ocultos ou pastas dentro de uma unidade. Eu vou colocar para mostrar e vou aplicar. Bom, percebam que aqui ó, eu tenho Recycle Bin e System Volume Information, que eram arquivos ocultos do meu sistema operacional. O próprio Windows faz isso. Ele oculta determinados arquivos dentro do sistema operacional. Mas aí você pode me perguntar, professor, e se eu quiser ocultar um arquivo? Então vamos lá. Vamos supor que eu quero ocultar esse arquivo ou pasta, tá? Chamado VC Red. O procedimento é o mesmo para arquivos e pasta. Eu vou clicar com o direito, vou vir em propriedades. Aqui em propriedades eu vou marcar essa opção atributo oculto. Vou aplicar. E perceba que ele ficou de uma cor mais clara que os demais. Isso indica que ele é um arquivo oculto que está sendo demonstrado na pasta. Se eu vier aqui nas opções de pasta, modo de exibição, e encontrar a opção não mostrar arquivos ocultos e aplicar, perceba que ele agora deixou de, entre aspas, existir dentro da minha pasta. Ou seja, ele não é mais visível, porém ele existe aqui dentro ainda. Se eu voltar aqui, em opções de pastas, modo de exibição, eu consigo mostrar novamente esse arquivo clicando aqui. Para mim demonstrar esse arquivo novamente, ele não ficar mais oculto quando eu selecionar aquela opção, eu clico aqui com o botão direito, volto em propriedades e desmarco a caixinha do oculto. Aplico, dou OK. Percebam que a cor deste arquivo voltou ao comum. Agora eu posso apertar Alt em ferramentas, opções de pastas, novamente modo de exibição e não mostrar arquivos e pastas ocultos. Então essa daqui é uma opção bem interessante, tá? Vocês podem mexer nas demais aí e verificar o que acontece. Qualquer coisa é só restaurar os padrões. E aqui parâmetros de pesquisa, como será feita a pesquisa nessa janelinha aqui, nessa nossa opção, tá? Bom, aqui só passando bem rapidamente. E aqui por fim o menu de ajuda que abre ajuda do Windows. A ajuda do Windows é muito importante, pessoal. Muitas das coisas que eu estou apresentando para vocês aqui no curso eu consigo achar na ajuda do Windows. Por exemplo, ocultar um arquivo ou pasta. Olha só o que ele traz. O que é um arquivo oculto? Então, se eu clicar aqui, ele me fala, embora geralmente não seja possível ver no arquivo oculto, ele é comum, então eu consigo, inclusive ele ensina como oculta, tá? Eu consigo saber
como fazer determinadas coisas dentro do Windows pela própria ajuda. Seria um manual dentro do próprio Windows. Trabalhando com arquivos e pastas, ele vai falar a respeito de como funciona, tá? Arquivos e pastas. Então aqui está bem detalhado, vale a pena dar uma olhada nesse arquivo de ajuda. Por exemplo, criar uma pasta. Olha só, com criar uma nova pasta. Então a pasta é um local onde é possível armazenar arquivos, a gente já falou a respeito. Vá até o local, uma pasta ou área de trabalho, e aqui ele ensina todos os passos para criar uma pasta, coisa que a gente já viu aqui no curso, porém ele vai estar ensinando. Eu quero saber mais sobre lixeira. Então, ó, excluir arquivos permanentemente, mostrar ou ocultar a lixeira. Então ele tem várias opções aqui que tem a ver aí com arquivos e lixeira. Então, a nossa barra aí de menus, ela está detalhada, pelo menos as opções mais importantes. E o foco dessa aula era esse, demonstrar a barra de menus para vocês. Lembrando que as opções, algumas opções apresentadas no menus aqui pode variar de acordo com a janela, de acordo com o programa em questão ou de acordo com o arquivo que você está manipulando. Bom, a aula de hoje é isso. Meu muito obrigado a todos. Até a próxima videoaula. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa seu joinha aí, seu like para estar ajudando no canal, na divulgação do vídeo. Indica aí para outras pessoas que estejam aí ligadas à informática ou não, né? No nosso caso aqui do curso de informática básica, o foco é atingir pessoas que não estejam ligadas à informática, diferente das nossas outras playlists do canal, onde a gente trabalha com programação. Então indica para essa pessoa aí que é leiga em informática e queira entrar nesse mundo. Estaremos fazendo aí de maneira bem simples e fácil, ensinando como manipular os elementos dentro de um sistema operacional Windows. Outro recadinho, pessoal, dê uma conferida na nossa loja webplugados.com.br. Tem alguns cursos lá à venda, talvez seja do interesse de vocês. O link vai estar aí na descrição do vídeo. E curta a nossa fanpage lá no Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau.